aqui, ó, selecionar canal C, certo? Esse cara é o trigger. Vou colocar ele aqui, ó, nossa subida, desligado, vou colocar ele automático. Ou seja, toda hora que tiver uma centelha, ele pegou esse triggerzinho aqui, ó, ele travou o sinal da centelha no centro da tela. Então, independente de quantas vezes acelere, ó. Eu comecei a ter mais centelhas na mesma tela, mas ele travou a centelha ali no meio. Certo? Como então, o que significa? Tá vendo que o sinal aqui tá meio feio? Tem que vir aqui de novo, ó. Certo? Vou colocar aqui, ó. Menos tensão. Menos tensão. Opa! Olha como já ficou mais bonitinho. Vou colocar ele aqui. Vou café, vou dar um pause para explicar para vocês o que significa. Pode ligar? Não me canso de gritar. Então, Milton, o que tem a ver? Lembra da régua que a gente falou? Agora eu consigo fazer a régua certinho, certo? Ó, vou pegar aqui, ó. Oh, meu Deus. Já parti daí de novo. Eu não queria ajudar vocês. E ó, quanto mais rápido tá o sensor, maior é a tensão, né? Ó, a régua, a gente vai traçar aqui, ó. Régua, eu quero 4 réguas, habilitar, certo? Ó, habilitei já. E aqui, ó, a gente passa pra cá, certo? O que significa isso, né? Que vou mexer no meu tempo aqui, ó. Vou aumentar o tempo, ó. Agora vai ficar mais fácil. Desse ponto a esse ponto. Então aqui, ó, a gente consegue ver... Ué? Não, volta. É porque está vazio. Eu quero só isso aqui. Primeira coisa, percebe que esse sinal ele tá para cima e esse tá para baixo? Por quê? A centelha, ela sai ali, ó. Lembra que eu expliquei para vocês? Ela vai sair aqui, ó. Passar pelo... Sai desse borne aqui, ó. Passa pela vela 1, pula do eletrodo interno pro externo, passa pelo cabeçote, vai na vela 4, que é o cilindro Gêmeos, pula do externo, eletrodo externo, pro interno, passa por dentro da vela, passa pelo cabo e morre na bobina de novo. Então a centelha ela dá uma volta, certo? Por isso que esse lado tá para cima e esse lado tá para baixo, beleza? Então aqui eu estou pegando a combustão desse cilindro, certo? Então, se eu pegar a combustão desse cilindro, vou trazer ele mais para cá, ó, só para ficar um pouquinho mais fácil a nossa vida. Pego minha régua auxiliar de novo, desse ponto a esse ponto. Então aqui eu tenho combustão, escape, admissão, certo? Compressão. Combustão aconteceu, tem escape, tem um momento aqui de combustão, que a pressão do pistão está descendo, daí ele faz o pistão sobe, momento de escape, o pistão ele desce de novo, admitindo, e aqui ele comprime, chega a centelha, queima o combustível e ele continua de novo. Então, com o osciloscópio, você consegue ter esse ponto de vista do que está acontecendo dentro do motor, a sua fase de admissão, compressão, combustão e escape, certo? Lembra do ângulo de ignição que a gente conversou, que eu coloquei lá na tela e falei assim, ó,
Antes, o pistão ele tá subindo, ele admitiu, comprimiu. Antes de ele chegar no ponto morto superior, chega a centelha, certo? E aí ele começa a queimar, ele empurra para depois descer. A centelha, na verdade, ela chega aqui, ó. Nesse ponto aqui chegou a centelha. Pode ver que ela deu um pico de tensão lá em cima. E essa foi a duração da descarga da centelha da bobina. Foi até esse ponto. A centelha acabou aqui e ela desceu. Então você consegue ver o tempo que durou a centelha nesse cilindro. Se eu comparar com os outros, aqui, ó, esse é o tempo de duração. Eu consigo ver se tá boa a minha bobina ou não. Porque tanto no enrolamento secundário dessa quanto daquela, ele tem que me dar um tempo próximo de duração da bobina. Daí eu começo a comparar os sinais elétricos, certo? Por exemplo, isso daqui, ó, o que é esse pontinho aqui, ó? A bobina é um transformador, certo? Então, quando ela tá aqui, ó, ela tá carregando, certo? Quando tá aqui embaixo, ela tá carregada, chegou o ponto, aquele negativo pulsante, ela vai lá e fala, ó, pode disparar. Por isso que chega o negativo pulsante lá. Esse é o tempo de carregamento da bobina. Chegou aqui, chegou o negativo pulsante, ela diz para vocês entenderem. Então, como a onda não está aparecendo 100%, significa que esse sinal aqui, ó, a tensão está muito baixa. Então, eu venho aqui, ó, eu vou aumentar a tensão. Percebeu, ó, que agora, aqui seria aqui, ó, 1, certo? 2, 3, 4, 5. 1, menos 1, menos 2, menos 3. Socorro. Olha o quanto que ele tá dando aqui, ó. Qual é a tensão na bateria? 12 volts. Ó. Por que eu tô começando com vocês justamente com esse teste? Porque saber se a ferramenta tá boa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. O canal A, infelizmente, ele tá queimado. Como o aluno conseguiu queimar, quem sabe, certo? Vou ativar o canal C. Tá vendo o canal C aqui, ó? Ô, Milton, como que eu ativo o canal C, ó? Aqui eu coloco, não quero mais ver, quero ver aqui, ó, só o canal C. O canal C eu desativei ele, vou ativar ele agora. Vou colocar ele aqui, ó. Continua a mesma coisa, certo? Será que queimaram todos agora? Semana passada. Quando olhar pro GPS, é 2 horas atrás, tinha que ter virado. Não, mas você não tá com suporte. Acho que eu tô agora. Sexta-feira ele ficou com medão que o professor deu um trauma nele. É. Ele foi voando. Foi nada. Tinha corrido bem não pra você. Se ele for voando, ele se mata, que não tá pilotando isso tudo ainda. Tem umas coisas duas pra carreira. É. Ó, é porque ele não vai sem capacete. A moto não anda. Segura o velho, não paraquedas. O que eu fiz aqui? Isso que é irmão,
aqui, ó, vamos usar o canal amarelo. Eu vou desligar esse carinha aqui, ó, por enquanto, pra gente ficar em um canal só. Certo? Então aqui, ó, o que acontece? Estamos usando o canal amarelinho, deu certo. Ou seja, o cabo A, que é esse cara aqui, ó, ele só tá servindo para pegar o negativo. Esse cara aqui a gente não usa. O cabo B, que é esse daqui que tá com a pontinha até quebrada, ele é o nosso sinal, certo? Esse é o cabinho B. Então, o que o osciloscópio ele tá dizendo? Quando a gente tem 12 volts, o negativo vai ser sempre zero. O positivo vai ser a diferença de potencial. Então, o que esse cara diz lá, que é a ferramenta que a gente usa? Ele está dizendo aqui, ó, a gente está usando o canal B, tá a 5 volts por divisão de tensão contínua, né, DC. Daí ele me dá aqui, ó, a média de tensão, que é essa, a tensão máxima, que é essa, a tensão mínima, que é essa. Ô Milton, como assim a média de tensão? Quando a gente pega RMS, significa que ele está pegando a diferença aqui dos dois e está se aproximando. Tá vendo que aqui está 12.4 e aqui 12.1, 12.2? Ele soma as duas e divide por 2. Vai dar esse valor. Certo? Por quê? Porque quando eu faço isso aqui, ó, daí ele já pegou outra referência. Ó, aqui deu 0. E aí eu consigo fazer ali, ó, o sinal se mexer toda hora. Beleza? Por que ele tá se mexendo aqui um pouquinho? Porque tá tendo um consumo, a tensão da bateria tá se movimentando, tá variando. Ah, é muito pouco? É, mas tá acontecendo. Então, ó, essa minha linha de referência, a gente tá usando ela como 0. Então aqui é menos 5, aqui mais 5. Menos 10, mais 10. E assim por diante. Então, se é 5 volts por divisão, ó, então vem aqui, ó, 0, 5, 10, 15. Qual é a tensão na bateria? Entende porque a linha está aqui no meio? E essa é a relação de tensão que é a nossa escala. Por exemplo, se eu movimentar a escala para cá, e essa linha agora passou a ser 0. Certo? Porque aqui vai ficar 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 39, 30 e 10, certo? 30 e 40, e aí vai. Beleza, senhores? Agora eu vou mudar. Quando você entra aqui, ó, você clica no canal B, você consegue escolher com quantos volts você quer sua divisão. Então aí ele está em 5, vou colocar em 10. Ó. O que aconteceu? Isso aqui é 0, 10, 20. Então aqui ó, já está em 12 aqui. Ó. Beleza? Tranquilo aí? Daí ele fala, ó, estourou de escala. Estouro de escala significa que em algum ponto aí a escala não tá mexendo mais que deveria. Subiu um pouquinho, já parou. Certo? Daí, ó, se eu vim aqui, ó, menos, coloquei minha escala com 2 volts, ó. Ó, aqui, ó, divisão por escala. Vamos aumentar o tempo, ó. Quer ver, ó? Vou chegar aqui, ó, mais. Acelera. Percebe a onda, ó, a diferença? Mais. Tá vendo que a tensão aqui, ó, como minha tensão tá 5 volts por divisão, você não consegue ver direito, né? Então vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, 5. Vou pegar aqui, ó. Mesma coisa, 1 volts por divisão. Entende que toda hora vocês vão ter que mexer tanto em escala de tempo quanto em escala de tensão? O que está mais visível? De 1 volt ou 5 volts? 1 volt.
Então aqui, ó, 1 volt. Se você for olhar os valores aqui, eles vão ser sempre o mesmo. Por exemplo, segura totalmente aberto. Ele tá falando que tá com 4,3, certo? Fecha. 0,6, certo? O multímetro. Esse valor aqui seria o valor do multímetro. Isso que o multímetro ia dar pra gente. Beleza? Tranquilo aí, senhores? Quem já tinha testado um sensor desse jeito? É muito importante ter essa ferramenta porque ela é mais precisa, né? Por que eu peguei o sensor de borboleta primeiro? Porque é um sensor que é muito visível o sinal. Por exemplo, a gente vai testar um sensor do lado ali agora, que vai ser o sensor de temperatura do ar. Você vai ver que não vai mudar muita coisa. Por quê? Ele vai ler a temperatura ambiente. A gente vai ligar o carro e vai mudar só um pouquinho. Certo? Beleza? Ah, Milton, e aí? Como que eu faço para testar os outros pinos? Lá ele vai dar, se vocês trocarem de posição, ele vai dar, um lado vai dar 0, outro lado 5 volts e o outro é o sinal que vocês já mediram, que seria os 3 fios. Vamos pegar os outros dois para vocês darem uma olhada? O sinal tá ok. Mas no cor de borboleta já não sei. No cor borboleta. O método teste que você está fazendo é que não pode passar de 5 volts, né? Não vai passar porque a tensão de trabalho dele é 5. Ah lá, nada mudou. Esse daí seria meu 0 volts, beleza? Pode ver que ele está com 0,04. É 0 volts negativo. Inverte, vai no outro fio. Essa é ele está medindo a energia dele. E aí ele está me dando outra tensão, ó. Não encaixou direito, ou se encaixou foi no mesmo lugar. Cadê os 5 volts? Ele tem que dar 5 volts. Não é No mesmo lugar? negativo, positivo e sinal? Aí, esse é o 5 volts, ó. Não é ainda não, ó. Ô, Milton, cadê? Você encaixou no que Você encaixou no sinal. no que não testou ainda. Então, Ou não encaixou direito. Ó. Tem que ter um positivo aí, 5 volts. Preto aqui embaixo. Aqui, Se minha escala é 5 volts, ó. 1, 2, 3, 4, 5. quente lá pra poder colar a mão. esse é o sinal. O telhado levantando. Tá vendo isso aqui? Tá ficando positivo. Desconecta. Meio de lado de dentro, pode desconectar. Ah, o sensor? Porque se ele tá dando sinal, tem que ter 5 volts aí. Olha lá os 5 volts aí. Pega por trás dele. Preto. Agora conecta. Caiu. Aí. Desconecta. Tá. É aquele lá que você falou, né? O sensor no lugar, ele cai a tensão. Não deveria. Não deveria? Não. Ele é porque esse carro é muito antigo, ó. Porque se você chegar aqui, ó, você tá testando isso, certo? Olha lá, 5 volts. Se você pegar por trás, ele vai me dar aqui, ó, 5 volts também. Preto, era pra abrir no cima. Era pra ver, Tá bagunçado. Mudou? Tá ligado, hein? É a interferência do circuito lá. De tanto o aluno furar, quando você colocou ali, ele deve ter pegado do lado. Certo? Então, ó, tem negativo, tem positivo e tem o sinal que vocês viram na peça. Certo? Dúvidas?
Aí, por isso que o osciloscópio ele tem vários canais. Você consegue cruzar, né, as informações. Mas tava desligado. O carro ligado vai dar no mesmo. Era a mesma coisa, né? Vai dar no mesmo. Por isso que eu tô pegando um sinal que, tipo, indiferente. Vamos pegar o sensor map? Vou pegar a bombinha lá pra mim. Usar. Essa ferramenta aí você pegou aonde? Aqui em cima, aqui, ó, a carinha aqui, ó. Certo? Ah, mas eu não quero esse ponto, eu quero daqui pra cá. Pego daqui, traço aqui, ó. 4,50 de 4 minutos e meio, 3,44 milissegundos. O hertz é quanto isso está acontecendo? 260 vezes por minuto. A oscilação dele. Aí no caso lá entre o ponto máximo e o mínimo deu 8 pontos alguma coisa. Isso, 8 ponto alguma coisa. Ah, eu quero mexer nesse tempo aqui, ó. Ah, e quanto tempo tá durando o ciclo, né? Ó? Vamos deixar esse carinha aqui, ó. Desse ponto para esse ponto, né? Ó? Que é acima do. Na verdade, o motor ele tá demorando 63 milissegundos para dar uma volta. É isso que eu medi aí. Entendeu? Esses parâmetros para consultar, tem que fazer no manual da peça. Em relação a. Difícil ter relação a tempo, esses negócios. Ou você tem o motor igual do lado para testar, ou tipo, você já vai salvando para usar em outros motores. A peça você vai ter só referência, internet. Não. Porque nenhum fabricante passa essas informações. Então você vai salvando, né? Você vai salvando, vai imprimindo, vai guardando, vai tirando print da tela e coisas do tipo. E aí, ó, você vê que não é uniforme. Por exemplo, aqui eu consigo pegar e traçar aqui uma régua. Régua. Quantas réguas eu quero traçar? 4. Certo? Então, 4. Habilitar a régua aqui, ó. Significa, ó, se não é o que está acontecendo, mas é só para vocês entenderem a importância das regras. Né? Vou tirar esse carinha aqui, ó. Se aqui fosse o ponto morto superior do primeiro cilindro, certo? Então aqui seria, vamos pensar assim, né? Se eu estou no ponto morto superior, então chegou a centelha, certo? Então o pistão desceu. Então aqui nesse ponto ele está fazendo combustão. Escape, admissão e compressão. E aí depois ele repete o ciclo. É esse sinal aqui, ó, é exatamente esse mesmo sinal aqui. É o mesmo dente. Só que eu tô pegando mais ciclos na mesma linha. Né? Esse dente voltando e esse dente voltando é o mesmo dente. Mas só que eu tô pegando mais sinal na mesma tela. Beleza, senhores? Pegaram a visão aí? É importante usar isso no nosso dia a dia? Vou falar pra você, é muito importante. Hoje, se eu não tivesse osciloscópio, eu não teria achado o defeito que eu estava mexendo, que estava cortando 5 volts do sensor. Mas também, ao mesmo tempo, é o último recurso. Eu nunca... É bem difícil eu usar isso daí no dia a dia. Eu uso osciloscópio quando eu já não sei mais o que fazer. Quando o multímetro não me atende mais. Eu já testei todas as possibilidades, isso, aquilo, outro. Eu vou lá e uso osciloscópio. Pegaram a visão? Agora vamos fazer o seguinte. Vou ativar outro canal. E aí a gente vai pegar tipo o canal C. E aí o canal C, a gente vai ativar o canal C. E vamos só cruzar a centelha do primeiro cilindro com o sinal do sensor de rotação, certo? Então vamos pegar aqui outro cabinho. O cabinho tá aqui. Ih, a estação ganha. É velho.
Eu vou para 10 milissegundos. Agora, ó, esse cara aqui, com o fluxo, sem o fluxo, nada mudou. Tem sensor de segundo, né? Ou seja, vamos dar um pause aqui, ó. Para fazer isso aí é uma cima da bola. Pode desligar? Vamos prestar atenção aqui, ó. O que acontece? Esse cara aqui, ó, esse sinal mais alto, é justamente o dente que está faltando lá na roda fônica. Então, quando a gente passa aqui, ó, eu consigo selecionar qual é a parte do sinal que eu quero. Por isso que esse osciloscópio é bom. Para quem está começando, eu não vou dizer que é o melhor, mas é um dos melhores. Porque eu não conheço todos, né? Mas aqui em cima você consegue mexer. Outra coisa que você consegue fazer nesse carinha aqui, ó, é mudar a escala de tempo quando ele tá em pausado, né? Ó. Aí você consegue pegar o sinal bem certinho. Certo? Ó. Eu mudei a escala de tempo, muda tudo. Ó. Ah, Milton, mas pra onde você foi? Eu fui aqui, ó, para 5 mV. Eu quero aqui, ó, 2,5. Ó. Ah, eu quero aqui, ó, 1 mV. Para a centelha. Daí eu tenho estratégias e estratégias. Termina aqui o negativo, quando corta o negativo pulsante, dispara. Tem bobina que chega o negativo pulsante, ele fala, pode disparar. E assim por diante. Então vai de cada peça um funcionamento. Qual é a ideia desse gráfico? Eu comparar um com o outro. Beleza? Por exemplo, se eu te pegar a bobina, percebe aqui, ó, que da roda fônica, vamos diminuir o tempo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Esse é o dente faltando. Vamos pegar do momento que dispara a centelha, certo? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, só 2 réguas. Habilitei. Eu quero saber se esse motor tá no ponto. Pega aqui, ó, disparo 2 réguas. E vou tomar essa referência aqui, ó. Certo? Então vem aqui, ó. Desse ponto para esse, quantos dentes tem? Que é o momento de combustão do cilindro 1, no caso, né? Eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certo? Agora vamos tirar do 1 e vamos pôr no 2. Desabilitei a régua. Vamos dar a partida aí. Dá a partida. Referência